Que a santa paz de Deus, o amor do nosso Mestre Jesus, esteja aí na sua vida, aí na sua casa, aí aonde você se encontra, em qualquer parte do nosso planeta Terra. Que a santa paz de Deus, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus único e verdadeiro, Criador deste universo infinito, macro e o micro, as dimensões espirituais e os mundos paralelos. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, Deus verdadeiro, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele, porque estamos neste momento gravando mais uma semente de luz. Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, capítulo 16. Servir a Deus ou a Mamon. Amados e amadas, esse texto é concernente ao Sermão da Montanha. Nós acabamos de gravar as bem-aventuranças, que é o estatuto do Evangelho de Jesus, dos verdadeiros cristãos. Se você ir no nosso canal Caminho do Amor, Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor, parte 6, o Estatuto, nós ensinamos isto, que o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelista Mateus é a carta magna, o Estatuto do verdadeiro cristão, do verdadeiro evangélico. Kardec, ele, na sua técnica de separar, fazer divisões para melhor entendimento, ele estudou os 4 evangelistas no Novo Testamento e codificou o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Primeiro capítulo, as 3 revelações, Moisés, Jesus e a terceira revelação. Capítulo 2, 3 e 4, Kardec ensina, explica, revela o que é que Jesus veio fazer, qual foi a missão de Jesus. E no capítulo 5, ele começa o Sermão da Montanha. No capítulo 6, ele dá uma parada e fala novamente da terceira revelação, que é o segundo Consolador prometido por Jesus, para melhor entender o Evangelho, para melhor entender o Estatuto, a carta magna do verdadeiro cristão, para você entender o que somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que é que estamos fazendo aqui. Então, você poderá entender melhor o segmento dos estudos. Capítulo 15, Kardec escreve: fora da caridade não há salvação. E nós explicamos, no capítulo 5, as 3 máximas. A máxima da igreja: fora da igreja não há salvação. E a máxima dos chamados evangélicos protestantes: o justo viverá da fé.
e não pela obra. Para conhecer, para entender, fora da igreja não há salvação, precisamos ir lá, na primeira revelação, que é Moisés. A igreja não aceitou a criação do primeiro casal no mundo. Então ela criou o seu primeiro casal. Nessa criação deste casal de Adão e Eva, criou-se a oposição contra Deus, a lei, o pecado e a morte. A lei do pecado e da morte, que fora da igreja não há salvação. Os filhos desse casal, que foram ambos amaldiçoados. No primeiro casal, Deus o abençoou e deu livre-arbítrio de crescer, multiplicar, encher a terra dos vossos frutos. Mas a igreja, ela amaldiçoou. Os filhos, a descendência deles, já nascia com o pecado original. Como se livrar desse pecado? Aí é que teria que se batizar. Mas para batizar, tem que pagar. O casal tem que estar junto, coabitar junto para a evolução. Mas tem que casar na igreja. Não pode viver junto sem casar na igreja. Mas tem que pagar. E quando morrer, tem que pagar também para entrar no reino do céu. Esta é a primeira opção. Mas tinha duas. Tinha a opção da indulgência. O chefe de família pagava a indulgência da família para a igreja. Toda a família era salva. Então, quando pagava-se a indulgência, o seu nome era colocado no livro da vida, como está escrito no Apocalipse sobre o livro da vida. Quem não estiver com o nome lá não entra no céu. Esta era a teoria. E aqueles que não podiam pagar, tinham uma oportunidade. Todas as moedas que eram tiradas na sacola da igreja, uma alma saía do purgatório. E isso se propagou por alguns séculos. Um monge, por nome de Martim Lutero, encontrou um trecho nas epístolas de Paulo, um versículo que diz o seguinte: o justo viverá da fé, não pela obra. Martim Lutero não concordava com a indulgência, com o fora da igreja não há salvação. Então ele se levantou contra a igreja, abriu um novo movimento que chamava o Movimento da Reforma. Criou-se a igreja chamada luterana. Foi expulso, excomungado pela igreja como os herégios, os protestantes. Martim Lutero, primeira coisa que ele fez foi editar a Bíblia, que era escrita em latim, que só o sacerdote poderia ler. Sacerdote, o Martim Lutero traduziu a Bíblia na língua alemã. Então todos os leigos poderiam ler a Bíblia, poderiam estudar a Bíblia. Começou a espalhar. Um dos seus seguidores não concordava com certos ensinamentos de Martim Lutero. Formou um outro grupo que chamava os calvinistas, os calvinos, porque ele chamava Calvino.
E essas duas igrejas, então, começou a espalhar, a se multiplicar. Aí nasceu, nos Estados Unidos, a igreja metodista. Já era a terceira divisão. O pastor metodista, ele, como todo aquele que agendava-se com a reforma, ele saía da igreja, se libertava do domínio, do poderio autoritário do papado. Eles estava livre da idolatria, das rezas decoradas e repetidas. Mas eles teriam que ter um sinal. Então, o pastor luterano criou-se a fé, o ato de fé. Então, as pessoas, as almas convertidas ao verdadeiro, se libertavam da igreja e aceitavam Jesus. Então, estava liberto da escravidão da igreja. Então, eles teriam que levantar as mãos, aceitar a Jesus, ser batizado, batizava na mesma trindade da igreja, porque a igreja dividiu Deus em três: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas a igreja batiza com aspersão, só molha a cabeça do bebê. Eles não, então raciocinaram. João Batista procurava muitas águas, como o Rio de Jordão, é porque precisava emergir, nascer de novo. A pessoa tinha que se emergir na água, porque o velho homem era sepultado na água, aí depois nascia o novo homem. Era o novo nascimento que eles entenderam, que Jesus disse a Nicodemos. E eles batizavam também em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E seguiram-se. Nasceu outro grupo, como a Igreja Presbiteriana. Nasceu a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja dos Mormons, nos Estados Unidos. Nasceu-se o Testemunho de Jeová. Mas nasceu também um movimento por uma escritora chamada de Ellen White. Ellen White dizia-se, se programou-se como profeta dos últimos dias. Ela profetizava o advento de Jesus Cristo, que Jesus ia voltar. Foi aí que começou a pregação da volta de Jesus, que Jesus ia voltar. Ela aceitou o ato de fé. A fé, o justo será salvo pela fé, não mediante a obra. Mas só que Ellen White colocou-se mais alguma coisa. Certa abstenção de certas alimentações e o guardar o sétimo dia. Porque assim está escrito na criação. E Deus criou durante 6 dias, no sétimo descansou. Então, teria que guardar o sábado. Por isso o nome, o advento, né? Adventista do sétimo dia. Se espalhou toda a terra. Começou-se a imigração para o Brasil. Essas igrejas também se imigraram para o Brasil. Chegando no Brasil, lá na cidade de Belém, no Pará,
começou um novo movimento. E chamava outra reforma. Agora é o movimento pentecostais. Eles aceitavam o ato de fé. A fé do o justo viverá da fé e não por obra. Aí recebia não só o batismo nas águas por imersão, como também recebia o batismo no Espírito Santo, e a prova era falar em língua, em outra língua estranha, e profetizar. Da Assembleia de Deus do Belém, nasceu em São Paulo, Assembleia de Deus de Paulo Macalão, Assembleia de Deus do Ipiranga. Quando surgiu 3 movimentos da Assembleia, criaram-se então a Associação das Assembleias de Deus, para que ela tivesse ministério diferente, mas que seguisse a mesma doutrina. E se segue até o dia de hoje. Eu sou testemunho, porque essas igrejas, a Assembleia, iam para a cidade pequena enfrentar o poderio da igreja, que lutava contra esses herégios, com coisas terríveis, com brutalidade, com autoritarismo, com intolerância religiosa. Eles não aceitavam a separação da igreja. Não aceitavam a separação do Papa. O Papa tinha que ser o representante único no planeta da Terra. Mas o povo não aceitou. Então a Assembleia de Deus, quando eu criança de 5, 6 anos, na cidade, vilas pequenas, ele aos domingos, como não tinha televisão, não tinha rádio, era muito pouco, só milionário tinha rádio, não tinha internet, não tinha televisão. Quando qualquer ajuntamento, ajuntava as pessoas, era novidade. Então, aos domingos de manhã, as Assembleias de Deus, com a sua bandinha, que sempre tinha uma bandinha, né? Então, e depois de contar algum testemunho, de pregar um trecho da Bíblia, eles então cantavam a música que era referência, que dizia mais ou menos assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus, foi ali pela fé. Eles cantavam este hino. Aí o dirigente então fazia um apelo: quem quer aceitar Jesus? Quem quer se libertar da igreja, da idolatria, da escravidão papal? Aí as pessoas que se convertiam levantavam as mãos, eles faziam um círculo, oravam sobre ele e ensinava a sua doutrina. Batizar, pagar o dízimo, tomar a ceia. Todos os meses tem a Santa Ceia. Fazendo isso, você, essa pessoa, essa alma, poderia considerar salva. E isso foi por muitos anos. Na grande São Paulo, nas grandes metrópoles, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, surgiu um novo movimento. Aí modificou. Eu falo que em vez de evoluir, ela denegriu. Porque já não mais aceitava o justo é justificado pela fé e não pela obra. Agora, o justo é sim justificado pela obra. Mas só que a obra material. Porque a doutrina da terceira revelação, o justo é justificado pela obra, mas a obra do amor. Um amor que a mão esquerda não saiba o que a direita faz.
Eles não. Eles denegriram, voltaram o poder da obra. O desafio de copiar o Império Romano, construir um movimento, construir um templo maior do que o outro. Os grandes templos faraônicos. Este era o simbolismo da fé. Não pregam mais a salvação da alma como fazia as assembleias. Não prega a evolução do espírito como prega o espiritismo. Mas eles pregam a barganha, a negociação com Deus. Voltou a igreja primitiva. A indulgência mudou de nome. Agora é prosperidade. A salvação chama hoje prosperidade. A indulgência chama propósito. Vou falar de dois movimentos. Um movimento é o seguinte, começou assim. O chefe de família, o pai de família, depositava no banco, na conta da igreja, R$5 por cada membro da família. Cada membro depositava R$5. Aí depois eu ouvi, alguns tempos, ele pregando, irmãos, como a inflação subiu bastante, agora é R$7, vai aumentar, R$2. Com o tempo da pandemia da Covid-19, a igreja não podia ter mais reunião na igreja, então passou-se para R$10. Só que tem uma coisa, não era só você ir no banco e depositar. Você tem que ir, o chefe de família tinha que ir no banco, depositar o dinheiro na conta da igreja, pegar o recibo no banco, levar para o pastor, para o dirigente da igreja. Eu vi, então, pregando ao vivo na televisão. Meu irmão, você não sabe o sacrifício que eu faço. Porque aos domingos, no final de semana, ele tinha que ir lá no monte orar. E ele então colocava todos esses recibos num saco, subia o monte e apresentar a Deus. Ó Deus, aqui está. Então Deus, quando ele apresentava a Deus, então você receberia a bênção. Você não receberia a bênção antes que ele apresentasse o recibo a Deus. Por quê? O Deus dele não confia nos seus seguidores. Tinha que apresentar. Dizer, irmão, você não sabe o sacrifício que eu faço. Às vezes eu tenho que subir o monte com um saco nas costas, pesando quase 30 quilos. Irmão, faça, raciocina. Quanto pesa um recibo do banco? Um recibo da caixinha de pagamento, de cartão. Por um saco pesar 30 quilos, é muito dinheiro na conta da igreja. Vocês não acham? Pergunta a você, isto é servir a Deus ou servir a Mamon? Surgiu um outro movimento. Uma dirigente, ela prega toda a abertura do trabalho no rádio, ela prega, olha, Deus me revelou para mim, porque os evangélicos protestantes, eles pregam para que você seja livre da igreja, livre da idolatria, livre das orações decoradas, repetidas. Só que eles idolatram o Salmo 91. O Salmo 91, eles pregam que é uma oração forte, uma oração poderosa. Tão poderosa que eles tiram cópia, prega na porta da casa para defender a casa.
para a proteção da sua casa, prega no seu carro, na sua condução, carrega a cópia no bolso para Deus abençoar a prosperidade, o dinheiro. Então essa dirigente, ela disse que Deus revelou para ela que qualquer pessoa que fosse na sua igreja, tem que ser na igreja dela, preenchesse um formulário e prometesse, fizesse um propósito de depositar todo mês R$ 91 na conta da igreja. Aí é individual. Cada um tem que ir lá e depositar os 91 e ir na igreja fazer a ficha. Você receberá qualquer cura de qualquer enfermidade, resolução de qualquer problema. Pergunto a você, minha irmã. Isto é servir a Deus ou servir a mamon? Aonde é que está servir a Deus pela fé? Onde está a salvação pelo amor? Mas eu vou contar para vocês da doutrina que eles pregam, que é doutrina satânica, que é uma doutrina das trevas. É um povo que não serve a Deus. Nós somos os espíritas, o povo ao contrário. Se você vir a São Paulo, a maior cidade da América Latina, numa cidade da grande São Paulo chamada Guarulhos, tem uma instituição com o nome de Casa de André Luiz. É uma casa de dominação espírita. Eles cuidam de mais de 2.600 pessoas, idoso, jovem, criança, irmã, com deficiência intelectual. De graça. Você não tem que fazer de propósito nenhum. Você não precisa aceitar Jesus, nem batizar e nem pagar dízimo. Se você for na capital do estado da Bahia, em Salvador, você vai encontrar a Casa do Caminho, a Mansão do Caminho, de Edivaldo Pereira Franco. É um palestrante e escritor da doutrina dos espíritos. Eles compraram um terreno de 80 mil metros, mais de 80 mil metros. Cuida de mais de 3.000 crianças carentes. Tem colônias de moradia, prédio, casa, para moradores de rua, família, mulher, mãe que é abandonada pelos esposos com o filho. Eles cuidam da criança desde o pré-natal até a faculdade. Ensina profissão para a mãe, dá serviço para ela, assistência médica. Quando alguém aproxima da sua portaria, chega na portaria e pede ajuda, eles não perguntam qual é a sua religião. Você aceitou Jesus? Você é batizado? Veja a cor da pele da pessoa ou pergunta a sua opção pessoal. Não, eles não perguntam nada. Só pergunta uma pergunta. Qualquer casa espírita que você chegar, a única pergunta é essa: em que nós podemos lhe ajudar? Isto é servir a Deus ou servir a mamon? É você que vai raciocinar, porque Kardec nos ensina que a fé verdadeira é a fé raciocinante.
porque a fé raciocinante permanece o tempo, todo o tempo diante da verdade e da razão. Ela não muda. Porque nós sabemos que o nosso irmão Paulo, ele testifica, ele foi o precursor do cristianismo. Ele testifica, aqueles que estão em Cristo Jesus, o Messias, a segunda revelação, é uma nova criatura. Ele se liberta, não da igreja, da religião, liberta do homem e passa a seguir só o Evangelho. Porque, segundo Paulo, o Evangelho de Jesus é o poder de Deus, mas para aquele que crê. Nós, do caminho do amor, nós cremos. É por isso que nós pregamos a semente de luz. Porque hoje nós temos a certeza, meu irmão, que só o Evangelho de Jesus pode unificar o mundo, unificar a terra, trazer paz para a humanidade. Coisa que a igreja, a religião, nunca conseguiu na história da humanidade. E não vai conseguir, não pode conseguir, porque a sua doutrina é dogmática, é preconceituosa, é intolerância religiosa. A igreja, ela separa em vez de unir. Não existe um reino tão dividido como os chamados evangélicos pentecostais. O mestre de Nazaré, ele nos advertiu o tempo todo: reino dividido não subsistirá. Só o Evangelho de Jesus pode unificar, porque ele é a mensagem de amor. Deus é amor, nada existe fora deste amor. Quem ensinou isso, meu irmão, não foi nós, não. O Espiritismo, quem ensinou isso foi Jesus. Porque Deus é amor, nada existe fora deste amor. Por isso nós convidamos a você, venha, ajunta-se a nós, vamos estudar, vamos seguir a Jesus. Através do seu Evangelho. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um evangelista. Torna-se um evangelista também, porque o beija-flor do Cristo de Deus é um evangelista. E prega o Evangelho, não deixa de pregar religião, deixa de pregar a igreja, prega o Evangelho de Jesus, porque Jesus garante que ele é a única porta, ele é o único pastor, e o seu Evangelho é a única verdade. E sem esta verdade você não irá a lugar nenhum. Eu sou administrador desse grupo, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.